Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais um processo histórico. Falo dos processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características. Na Europa, a partir do século XI, ocorreu um crescimento do comércio e das cidades e a formação de um novo grupo social, a burguesia, composta basicamente por mercadores e artesãos. Os burgueses, então, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus negócios, apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos. O rei, por sua vez, passou a favorecê-los, fazendo leis que protegiam o comércio e concedendo a eles cargos na administração do reino. A monarquia também se aproximou do rei, visando manter privilégios, como os de receber pensões e altos postos no exército real. Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de protegê-los contra os abusos da nobreza. Então, aos poucos, por meio de doações, da arrecadação de impostos e da venda de cargos públicos, o rei conseguiu recursos para montar um exército assalariado e permanente e pagar funcionários para administrar o seu reino. Assim, ganhou força para estabelecer uma moeda única e leis comuns para todo o reino, e com isso foi impondo sua autoridade a todos os súditos. O fortalecimento gradual do poder dos reis entre os séculos XI e XV é conhecido como processo de formação do Estado moderno. Em cada país da Europa, esse processo teve tempo e ritmos próprios. No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque da Normandia, região do norte da França, conquistou a Inglaterra e se tornou rei com o título de Guilherme I. Durante seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei. Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários reais, os xerifes, para administrá-los. Além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Com essas medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. A conquista da Inglaterra, liderada por ele, foi registrada na famosa Tapeçaria de Bayeux. A Tapeçaria de Bayeux é uma obra de 70 metros de comprimento que descreve em 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos, liderados por Guilherme, o Conquistador. Atualmente, ela se encontra no Museu de Bayeux, na cidade de mesmo nome, no norte da França. Note que a narrativa lembra uma história em quadrinhos. Henrique II, um dos sucessores de Guilherme I, acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões fossem julgadas por tribunais reais e não pelos da nobreza. Ricardo Coração de Leão, seu filho e sucessor, passou a maior parte do tempo fora do país, lutando nas cruzadas. João Sem Terra, irmão de Ricardo, envolveu-se em guerras demoradas e perdeu boa parte das terras que sua família possuía na França. Para custear gastos militares, João determinou sucessivos aumentos de impostos, provocando com isso uma revolta da nobreza, que o obrigou a assinar a Carta Magna em 1215. Henrique III desrespeitou a Carta Magna, impondo a cobrança de novos impostos, o que provocou outra revolta da nobreza. A burguesia também participou dessa revolta e com isso ganhou o direito de fazer parte do Grande Conselho, que em 1265 passou a ser chamado de Parlamento. Os reis medievais convocavam e dissolviam o parlamento e também propunham o assunto a ser debatido nele. Com o tempo, o parlamento ganhou força e foi dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, integrada por representantes do clero e da alta nobreza, como barões, condes e duques,
e a Câmara dos Comuns, formada por representantes da pequena nobreza e da burguesia. Na França, o primeiro rei a impor sua autoridade a todos os grupos sociais foi Felipe Augusto. Felipe conquistou feudos imensos, casando-se por interesse, comprando terras dos nobres e usando a força de um exército profissional assalariado para fortalecer o poder real. Para a capital do reino, Felipe Augusto escolheu a cidade de Paris. Luís IX também contribuiu para a centralização do poder na França, permitindo que todo aquele que fosse condenado por um tribunal da nobreza recorresse a um tribunal do rei, e impondo uma moeda única para todo o reino da França. Felipe IV, o Belo, deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero também pagasse impostos. Como o Papa se opôs a essa decisão, Felipe IV convocou os Estados Gerais, que era uma assembleia formada por representantes da nobreza, do clero e da burguesia, que em 1302 aprovaram sua decisão. Assim, pouco a pouco, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade a todo o reino. Duas importantes guerras também colaboraram para a centralização política na Europa. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, que enfraqueceu a nobreza, pois muitos nobres morreram no conflito, e as Guerras de Religião. As Guerras de Religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e protestantes calvinistas, também conhecidos como huguenotes, ocorridos na segunda metade do século XVI. Essas guerras opuseram duas grandes famílias da nobreza, a dos Guise, que eram católicos, e a dos Bourbons, protestantes, e resultou em vários episódios sangrentos. Um deles ocorreu em 24 de agosto de 1572 na França, quando a rainha Catarina de Médici, interessada em afirmar o poder monárquico, ordenou a matança de protestantes. A violência se estendeu ao interior do país, ocasionando a morte de 30.000 protestantes. O episódio ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Na França, as guerras entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado de Henrique IV, que, ao assumir o trono em 1589, renunciou ao protestantismo com a célebre frase: "Paris bem vale uma missa". 9 anos depois, ele assinou o Edito de Nantes, que concedia liberdade religiosa aos protestantes. Durante o processo de centralização política, algumas monarquias europeias adotaram o absolutismo, regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerra a outros reinos. Mas, ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Entre os fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão o aperfeiçoamento da imprensa, a reforma protestante e a política de caça às bruxas. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre seus súditos. A reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando assim o fortalecimento do poder do rei. A política de caça às bruxas foi aplicada contra as populações camponesas. Inicialmente, os reis espalhavam o pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo mulheres, de praticarem feitiçaria. Depois, com a desculpa de combatê-las, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca, e dessa forma estendiam sua autoridade também ao campo. Conforme os reis impunham sua autoridade, em toda a extensão do reino surgiam pensadores que refletiam sobre o absolutismo monárquico.
Alguns deles justificavam esse regime político. Entre eles, cabem destacar Thomas Hobbes, filósofo inglês e autor de Leviatã. Ele dizia que, no princípio, os homens viviam em estado natural, obedecendo apenas aos seus interesses particulares. Por isso, a vida era uma guerra permanente de todos contra todos, e o homem era o lobo do homem. Então, para evitar a destruição da humanidade, os seres humanos teriam renunciado a todo direito e a toda liberdade em favor de um único senhor, o Estado absolutista. Portanto, segundo Hobbes, foram os próprios seres humanos que entregaram seu poder a um homem, o monarca absolutista. Outro teórico é Jacques Bossuet, um bispo francês e autor de A Política Tirada da Sagrada Escritura. Era uma teoria apoiada na Bíblia. Para Bossuet, o rei era o representante de Deus na terra e, como tal, era infalível. Assim, o direito que o rei tinha de governar de modo absoluto era de origem divina. Por isso, a teoria criada por Bossuet é chamada de Teoria do Direito Divino dos Reis. Segundo essa teoria, o maior crime que um súdito podia cometer seria, então, o de traição ao rei, também conhecido como lesa majestade. O absolutismo variou no tempo e no espaço. O rei que melhor encarnou o regime absolutista na Europa Ocidental foi o francês Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Sol reinou de fato por 54 anos. No poder, ele julgava e punia, dava ordens e fiscalizava sua execução. Decidia pessoalmente pelo Estado francês. Enfim, agia de acordo com a frase atribuída a ele: o Estado sou eu. Durante seu longo reinado, além de usar o exército para impor sua autoridade, Luís XIV procurou também atender aos interesses da nobreza e da burguesia. Atraiu a nobreza distribuindo pensões e cargos bem remunerados. E na sua corte, no famoso Palácio de Versalhes, que era a residência do rei, abrigava e sustentava milhares de outros nobres, garantindo-lhes uma vida de luxo e ostentação. Para agradar a burguesia, o rei entregou a direção da economia a Jean-Baptiste Colbert, um membro de uma importante família burguesa. Para manter a balança comercial favorável, Colbert aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros, dificultando sua entrada no país, e diminuiu os impostos sobre as exportações francesas. Além disso, concedeu prêmios em dinheiro a várias manufaturas francesas, sobretudo as de artigo de luxo. Colbert estimulou a economia, mas não conseguiu equilibrar as finanças, principalmente por causa dos gastos escandalosos da corte, das sucessivas guerras externas e da fuga de capitais motivada pela intolerância religiosa. É que em 1685 o Rei Sol proibiu a liberdade de culto dos protestantes, e muitos deles eram ricos negociantes, que por isso deixaram o país rumo à Suíça, Inglaterra e Holanda, levando consigo seus bens, seu capital. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o Estado moderno e o absolutismo, especialmente em dois reinos, a França e a Inglaterra. Voltaremos na próxima aula discutindo um pouco mais sobre esse conteúdo, especialmente sobre o absolutismo na região ibérica e destacando outro tema, o mercantilismo. Um forte abraço e bons estudos!